Oi, gente. Vamos ver então uma prática de reprodutor masculino. Então, aqui, como sempre, no Atlas Histológico Digital do pessoal da Americano, sistema reprodutor masculino, ele já fala composto pelos testículos, túbulos e ductos condutores, tem os e extratesticulares e as glândulas sexuais, além do pênis. Esses órgãos trabalham em conjunto para produzir os gametas masculinos, os demais componentes do pênis e ainda tem a testosterona, que é produzida pelas células de Leydig, certo? Então, bora ver aqui. Testículos e túbulo seminífero. Ó, que bonitinho, gente. Esse tecido conjuntivo aqui, rosa, eu ia falar, essa estrutura rosa mais forte aqui por fora é o tecido conjuntivo. É a túnica albugine, olha só, cápsula espessa de tecido conjuntivo. Nossa, realmente super espessa. Não aqui. Fibra colágena, certo? Olha, gente, isso aqui é um vaso. Parece vaso sanguíneo cortado longitudinalmente. Capilar, eu acho, parece. Mas é célula muscular lisa, certo? Tá. Túnica albugínea. Aí depois a gente tem, olha só, os lóbulos testiculares. Olha que bonitinho. Então, aqui dentro, essa túnica albugínea vai separar o testículo em lóbulos testiculares, que é essa parte em branco que está aqui. No preparo histológico, ele acabou sendo extraído, certo? Mas o normal é conjuntivo, muito tecido conjuntivo aqui. Por quê, gente? Esse tecido conjuntivo, olha só que vai ficar, isso aqui já são os túbulos seminíferos. O conjuntivo que ficar aqui ao redor desses túbulos seminíferos vai ter que célula importantíssima, bora ver, tá aparecendo, vai ter a célula de Leydig, que é a produtora de testosterona, que é importante, é um hormônio importante para o sexo masculino, tanto para definir caracteres sexuais secundários, voz, distribuição de músculo, distribuição de gordura, quanto também importantíssimo para espermatogênese. Olha só, isso aqui é o túbulo seminífero no interior. As células mais da porção basal são as espermatogônias. Olha só, são células em mitose. Eu tinha visto aqui, olha só que lindo, gente. Parece até uma assim. Mas olha só, são as espermatogônias, que são células que vão fazer a mitose assimétrica, que é isso, uma das células filhas vai continuar sendo uma espermatogônia. Lembra que o homem, ele produz espermatozoide a vida inteira, certo? Desde do início da primeira ejaculação dele, do início da produção de hormônio, lá pela puberdade, uns 13 anos, né, 14, até o fim da vida o homem é fértil. É fértil, produz espermatogônias, vai ter a fonte da espermatogônia, né? Então, a espermatogônia faz mitose, nessa mitose vai dar origem ao espermatócito primário. No espermatócito primário, aí sim ele começa aquele outro tipo de divisão celular que a gente chama de meiose. Na meiose, vai ter redução do número de cromossomos. O espermatócito primário, como ele é produto de uma mitose, ele ainda tem 2N, ainda é uma célula diploide, é uma célula de 46 cromossomos, certo? Esse espermatócito primário, ele é que faz a primeira meiose, que já vai ter redução do número de cromossomos para metade, para 23. Vai dar origem ao espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário já é uma célula N, haploide, certo? Esse espermatócito secundário vai fazer a segunda meiose, porque a meiose são duas divisões celulares. A segunda meiose do espermatócito secundário vai dar origem às espermátides, que são essas células aqui, ó. E aí a divisão celular passa, quer dizer, acaba, né? Meiose 2, as espermátides também são células haploides, são células com 23 cromossomos.
no caso dos seres humanos. Aí, essa espermátide aqui, ela vai iniciar um processo chamado de espermiogênese. A divisão da espermatogônia até espermátide a gente chama de espermatogênese, e a diferenciação, transformação da espermátide em espermatozoides, a gente chama de espermiogênese. É uma diferenciação, não tem mais divisão celular. A espermátide vai fazer todas aquelas modificações que eu falei na aula teórica, vai soltar citoplasma, porque ele tem que virar uma célula hidrodinâmica. Deixa eu ver se tem a gente vai ver espermatozoide aqui, mais bonitinho, lá no epidídimo. Vai soltar aquele monte de citoplasma que não precisa, porque de uma célula redondinha ele quer virar uma célula hidrodinâmica, o núcleo vai condensar, vai formar o capuz acrossômico, vai formar o flagelo, certo? Vai concentrar a mitocôndria lá na peça intermediária do cromossomo, abaixo ali no centríolo, né, um pouco abaixo do centríolo. Olha só, gente, isso aqui é uma célula de Leydig, produtora de espermatozoide, produtora de testosterona. Jesus amado. Louca! Aqui. Lóbulos, septos, túbulos seminíferos. Bora ver aqui do lado. Olha que bonitinho, gente. Olha que tem uns espermatozoides bonitões. Bom, túbulos seminíferos. Cada lóbulo testicular tem de 1 a 4 túbulos seminíferos altamente enrolados, compostos por um epitélio germinativo, que é o nome desse epitélio aqui. Esse epitélio germinativo é o local de produção de espermatozoides, né? Onde vai acontecer a espermatogênese. Mas lembra que, além das células que vão formar espermatozoides, também tem uma célula especial, que é chamada de célula de Sertoli. Bora ver aqui. São células grandes, colunares. Essa daqui. Não sei. Calma aí. Queria ter certeza. Bom, elas são células maiores, colunares, e vão fazer junção oclusiva entre elas e formar a barreira hematotesticular, lembra? Eu tinha visto naquele primeiro tubo seminífero que eu botei para vocês verem, eu tinha visto uma bem claramente, assim, uma célula de Sertoli. Mas, então, olha que legal, gente, espermatozoide bem bonitinho aqui. Célula de Sertoli, ó, vai ser uma célula grande, aqui não dá para ver núcleo, mas citoplasma, mas vai ser uma célula cilíndrica grande, vai fazer zônula de oclusão com outras células de Sertoli, e aí ela vai formar 2 compartimentos, né, com essa zônula de oclusão. Abaixo da zônula de oclusão vai ficar as espermatogônias, e acima, espermatócito primário, secundário, espermátide e espermatozoide, certo? Aqui embaixo, como eu falei para vocês, aqui está em branco, mas aqui vai ter conjuntivo, vai ter vaso sanguíneo, certo? Vai ter os capilares. Os capilares aqui provavelmente são contínuos, aquele capilar contínuo, mas vai ter passagem de célula de sistema imune aqui. Como eu falei para vocês, essas células do sistema imune vão reconhecer as espermatogônias, mas espermatócito primário não. Por isso as junções, essa barreira hematoencefálica, barreira hematotesticular, certo? Também fármacos para não ter contato com a linhagem espermatogênica. Célula de Sertoli, certo, ó, barreira hematotesticular. Essas células separam o compartimento epitelial basal das espermatogônias do compartimento luminal, que são os espermatócitos, primário e secundário, espermátide e espermatozoide. Espermatogênese. Olha que bonitinho. Olha aqui, tá muito fofo. Espermatogênese, processo pelo qual as espermatogônias vão dar origem aos espermatozoides, aqui no finalzinho, que vão ficar no lúmen dos túbulos seminíferos, certo? Aí aqui tem um textinho, que foi o que eu falei para vocês, né? Na camada mais basal, espermatogônia, aí na superior, espermatócito primário, secundário, olha a espermátide aqui, bem mais clara a espermátide,
fazendo já espermiogênese para formar espermatozoide, certo? Esse dois aqui é o quê? Espermátides, já vimos. Né? Célula de Leydig, bora ver. Ele está mostrando. Olha, nossa, multinucleada, células de Leydig ou intersticiais, encontrada no tecido conjuntivo entre os túbulos seminíferos. Em algumas, bora ver se dá para ver as vesículas. Olha só que interessante, gente. Um capilar sanguíneo passando aqui. A testosterona vai ser produzida por essa célula e vai cair direto no vaso, pessoal, certo? E vai circular pelo resto do corpo. Tá vendo? Não tem nada a ver com a vasectomia lá que eu falei do canal deferente. O homem não perde, não tem nada a ver com a testosterona. É só com o caminho do espermatozoide. Ele continua a produzir testosterona, testosterona continua caindo no vaso sanguíneo. Essa testosterona, além do vaso sanguíneo, ela também vem para cá, para dentro do lúmen, porque a célula de Sertoli, essa grandona aqui está aparecendo bem, ela vai produzir a proteína ABP, que é a proteína ligante de androgênio, que vai puxar também a testosterona para cá, porque ela é importantíssima para a espermatogênese. Certo? Célula de Leydig. Vamos ver a segunda célula de Leydig que ele tem aqui. Ah, bonitinha também. Certo? No intertício entre os túbulos seminíferos. Olha, mediastino com túbulos retos. Nossa, difícil pegar túbulo reto. Isso aqui é túbulo seminífero, terminando no túbulo reto. Olha só, que legal. Vamos ver de perto. O epitélio tá parecendo um cúbico simples, né? Não, mediastino, túbulos retos, seção curta e terminal de cada túbulo seminífero, revestido apenas por células de Sertoli. Ah, aí, olha só, o espermatozoide vai sendo levado, por isso aqui é o final do epidídimo, do túbulo seminífero. Ó, aqui já é túbulo reto. Do túbulo reto vai dar na rede testicular. Olha que legal, aqui tá bonito. Rede testicular, bora ver o epitélio dela. É mediastino, túnica albugínea, que é o tecido conjuntivo, ó, epitélio simples cúbico ou colunar. Ó, tá bonitinho. Eu falaria cúbico simples. Ó, isso aqui é líquido, né? Ó, espermatozoides. Provavelmente é de rato. Legal, né? Sim. E ó, peraí. Dos túbulos retos, aí já é ducto intratesticular. Túbulos retos, rede testicular, e aí vai dar nos ductos eferentes, mas aqui acaba. Olha só o tecido adiposo, isso aqui é ainda conjuntivo, ó. Tecido adiposo, sabe o que já é isso, gente? Epidídimo, tá aqui fora, ó, dá para ver. Ó, o epidídimo é o ducto epididimário, é um ducto só. Olha só o que a gente vai ver nele. Olha que bonito. Olha uma célula. Porque assim, os espermatozoides não vão ser todos perfeitos, né? Olha só, ducto epididimário. Vamos ver. Eles é um epitélio pseudostratificado, cilíndrico, estereociliado. Tá vendo? O epitélio muito diferente do epitélio germinativo lá dos túbulos seminíferos, certo? Olha o lúmen lotado de espermatozoide. Por quê? O espermatozoide ele é produzido lá no túbulo seminífero, mas ele é armazenado no epidídimo, aí no braço. E olha só os estereocílios, pessoal, que legal. Estereocílios, apesar de ter esse nome final, cílios, não são estruturas móveis. Eles são como se fossem microtúbulos compridos. Vão dar suporte ao espermatozoide. Ó, o núcleo da célula está aqui no final da célula do epitélio, pseudostratificado cilíndrico ciliado.
certo? Ó, conjuntivo aqui, embaixo desse epitélio. O que mais? Bora ver. Acho que é isso. Vamos ver outra imagem, tem muitas imagens. Testículo. Ah, testículo de um neonato. Ah, diferenciando do adulto, pessoal, interessante. Olha só. Bora ver aqui uma coisa. Tá. Esse é do adulto, que é o que a gente viu há pouco, né? Outro tipo de coloração. Mas, ó, aqui o epitélio germinativo, com, a gente vai ver uns espermatozoides aqui no meio, certo? Tá meio feio, mas. Não feio, né? Falando mal da coisa dos outros. Mas, ó, aqui, vocês vão ver uma coisa interessante. Vamos ver se tem mesmo. Aqui no epitélio germinativo do adulto, o homem que já está produzindo espermatozoide, vai ter um lúmen que vai estar com espermatozoide, certo? No do neonato, bora ver o do neonato. Ele vai ser totalmente fechado por espermatogônias, pessoal. Só vai ter espermatogônia. Não tem não está acontecendo espermatogênese ainda, certo? Então, o tubo, ele não vai ter lúmen, ele vai ser todo celular, vai ser todo conjunto, vai ser todo de espermatogônia, ó. Esse aqui é um túbulozinho seminífero, olha, gente, que bonitinho. Vascularização rica. Isso aqui vão ser as células intersticiais, ou de Leydig, né? E tem, olha só, tem uma coisa interessante, que durante o desenvolvimento embrionário e fetal do menino, as células de Leydig produzem a testosterona. Elas produzem, porque a testosterona vai ser importante para a diferenciação do feto do sexo masculino, certo? Quando o bebê nasce, o nenenzinho homem nasce, o mini homem nasce, ele para de produzir, a célula de Sertoli para de produzir testosterona, e só vai acordar lá na puberdade, certo? Então, durante a infância, a célula de Leydig não produz testosterona. E aí, olha que bonitinho fica. Quer dizer, não produz ou produz pouco. Não faz espermatogênese, certo? Durante a. Ó, que. Oh, gente. Isso aqui são os túbulos seminíferos, totalmente fechados, não tem lúmen, certo? Vamos ver se ele fala isso. Ai, vamos ver no 2. Ainda adulto, já vimos testículo adulto. Ó, o testículo neonatal. Tem o epitélio seminífero imaturo, incapaz de produzir espermatozoides, porque ainda não tem testosterona ainda, né? Túnica albugínea, testículozinho. Túnica albugínea ainda bem frouxo, tecido conjuntivo, certo? Com algumas fibras de colágeno. Quer dizer, frouxo, é frouxo, mas é espesso, né? Olha como tá espesso. Túnica albugínea. Cápsula de espessura de tecido conjuntivo. Tem lóbulos, já tem lóbulos testiculares, ó, os lóbulos testiculares, mas os túbulos seminíferos ainda estão totalmente sem lúmen. Ó, o que tem, ó, espermatogônias, que o menininho nasce com as espermatogônias, tem células de Leydig, que são as células produtoras de testosterona, mas essa célula de Leydig também ainda tá preguiçosinha. E o epidídimo neonatal é um ducto único enrolado com epitélio colunar pseudoestratificado. Ao contrário do adulto, as células colunares são. Ah, tá, o epidídimo. Vamos ver o epidídimo. Nossa, não sabia que tinha epidídimo aqui. Olha, ó, o ducto epididimário. Ducto epididimário. Já tem lúmen o ducto epididimário. Mas, bora ver. Os estereocílios. Não tem espermatozoide dentro ainda, tá vendo, pessoal? Mas já tem o epitélio pseudoestratificado estereociliado, já tem estereocílio. Aqui, sem estereocílio visível, mas eu tô vendo, né? Não tô doido? Certo.
Epidídimo, já vimos epidídimo. Vamos ver canal deferente e vesícula seminal. Bora ver logo os dois em um. Canal deferente com vesícula seminal. Ducto deferente ou canal deferente. Olha a espessura da parede muscular, pessoal. Esse canalzinho que o médico vai dar um nozinho, lá quando ele ainda está dentro do saco escrotal, que a gente chama, né? Ainda vai dar o nozinho, que aí na hora da ejaculação o espermatozoide para ali e fica ali, morre ali. Mas o homem continua a produzir testosterona e liberar sêmen, certo? Homens, parem de besteira, que é muito mais fácil vocês fazerem a vasectomia do que nós fazermos amarrar as trompas. Certo, olha só. Isso aqui é o canal deferente, camada muscular do canal deferente, uma circular aqui, ó, a célula musculatura lisa, longitudinal, corte, circular interna, uma longitudinal externa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Certo. Ducto deferente, ampola. Ampola é aquela parte mais. Eu vou ter que ir na outra lâmina. Ampola é a parte alargada do canal deferente, certo? É diferente do resto. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Esse é o ducto deferente mesmo, com a cara de ducto deferente. Aí sim, aqui tem 3 paredes, ó, de músculo. Vocês estão vendo a diferenciação, ó? Longitudinal interna, circular média, longitudinal externa. 3 paredes de musculatura lisa. Na hora da ejaculação, elas contraem. Aqui, o lúmen não é tão preguiado. O lúmen de boa parte do canal deferente não vai ser tão preguiado assim. Epitélio colunar pseudoestratificado. Tem um pouquinho de, parece estereocílios, né? Tá, camada muscular, olha só, consiste em 3 camadas: longitudinal interna, circular média e longitudinal externa. Isso aqui é a lâmina própria, o conjuntivo, e aqui já começa as camadas musculares, ó. Longitudinal interna, circular média, olha que bonitona, e longitudinal externa. Ó, essa daqui. Olha que legal. Isso aqui tá parecendo uma artéria, né? Deixa eu ver. Ah, com lâmina elástica interna. Deixa eu ver se eu tô louca. Ah, uma artéria isso aqui. Desculpa, gente. Certo. Tá. Canal deferente. Tem um pouquinho de adiposo aqui. Adiposo tá em todas, né? Agora vamos aqui no que a gente estava vendo. Certo. O canal deferente, ele vai virar ducto ejaculatório, que é aqui. Ele se alarga ali, formando a ampola. Ó, as paredes aqui, que aqui eu tô vendo mais 2 paredes de musculatura, mas ó, ainda tem bastante uma parede muscular espessa, mas ó como é mais preguiado o epitélio, continua sendo pseudoestratificado. Nossa, para mim ele tá tão bonito assim, parece tá até meio cilíndrico simples, cúbico alto, né? Mas pseudoestratificado, ó, é forrado, é revestido por um epitélio colunar pseudoestratificado, lâmina própria que vai sustentar esse epitélio, é o conjuntivo, e a camada muscular. Aqui, ó, são 2. Nessa parte da ampola já vai ser 2 só, certo? Uma, 2. Circular interna, longitudinal externa. O esperma então, aqui, o espermatozoide, porque aqui ele vai receber a primeira secreção, né? É transportado através do canal deferente por contrações peristálticas de músculo liso, mas vai ser uma contração mais forte, certo? Por conta da ejaculação. Vamos ver a vesícula seminal, que é a primeira vesícula de. Olha só. É a primeira glândula, é uma glândula túbulo alveolar, não é? Ou é tubular? Meu Deus.
Olha aqui, tem bastante secreção ainda, né? É, vamos, ai, tô com fome já. Ampola do ducto deferente. Ampola. Então, vesícula seminal. Acho gente, melhor a gente ir na lâmina específica. Bora lá na lâmina específica de vesícula seminal. Vesícula seminal. Vamos lá. É a mesma lâmina, mas aqui a gente tem a nossa colinha, né? Mucosa da vesícula seminal. Por que eu achei essa mucosa tão estranha? Dobra, vai ter dobrado, epitélio colunar pseudostratificado, com as células colunares. As células basais são sempre células tronco, certo? Lâmina própria, que é o conjuntivo que dá suporte a esse epitélio. E uma adventícia, um tecido conjuntivo externo. Aqui tem bastante vaso, ó. Isso aqui parece uma artériazona. Ó. É, então, essa glândula vai produzir, ele está falando aqui, olha, as células epiteliais colunares secretam uma substância mucoide, então, mucosa, rica em frutose para maturação dos espermatozoides, que compreende 70% do fluido seminal dessa glândula. A contração do músculo liso durante a ejaculação força o fluido seminal para dentro do ducto ejaculatório. Ó, musculatura lisa. Músculo liso tem que também contrair, certo, pessoal? Porque essa secreção da vesícula seminal tem que sair daqui. Vamos para a próstata. Vamos. Não tem bulbo uretral. Olha só, eu não falei para vocês, mas a próstata tem esses cristalóides bem típicos da próstata. Olha que maneiro, cara. Que é uma das formas até da gente, se um dia pedirem para vocês, eu não vou pedir não, mas se pedirem para vocês identificarem que glândula do sistema reprodutor masculino é essa? Se tiver esse cristalóide aqui, é a próstata, certo? Ó, a próstata é a maior glândula sexual acessória do sistema reprodutor masculino. O parênquima dela consiste de 30 a 50 glândulas túbulo-alveolares. Então, a próstata é um conjunto de glândulas, certo, pessoal? Que vai ficar ao redor da uretra. A uretra não saiu nesse corte. Tem corte que sai a uretra. Epitélio glandular. Olha que bonitinho. Principalmente células epiteliais. Colunar é um epitélio simples. Colunar ou cuboide. Cadê? Não, ele diz que precisa de estratificado. Mas aqui tá tão simples, né? Cuboide simples. Ah, tá. Principalmente células epiteliais colunares e cuboide simples, mas podem ter regiões de pseudoestratificado. Bora ver. Hum, isso para mim continua parecendo simples, né? Ah, aqui talvez, né? Pseudoestratificado, tá. Olha só que interessante. Corpora amilácea, que são esses cristalóides. Concreções de líquido prostático, é como se fosse um acúmulo de líquido prostático no lúmen de algumas glândulas que acontecem mais em homens idosos. Lembra que eu falei para vocês? Mas aí a hiperplasia, na verdade, prostática benigna, é uma proliferação das células da glândula. E o câncer também, né? Proliferação das células epiteliais da glândula. Aqui, olha só. Olha, também aumenta. Eles aumentam gradualmente em número e tamanho com a idade. Interessante, não sabia não. Hum, interessante. Então, esse ratinho aqui devia ser um ratinho o quê? Mais idoso, é? Será que é de rato também? Não sei. Vamos ver se é de rato. Às vezes ele fala. Próstata humana. Você tem uma próstata humana. Interessante.
Hum, é da Faculdade de Medicina de Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos. Estroma, tecido conjuntivo, musculatura lisa. Também tem que ter musculatura lisa, pessoal. Aqui no, entre aqui, tá o conjuntivo ao redor, isso aqui é musculatura lisa. Mesma coisa, tem que contrair para liberar o líquido prostático na hora da ejaculação, certo? E aqui o pênis, o órgão copulador. Olha só, dá para ver a uretra aqui, ó. Vamos ver primeiro a uretra. Aqui, vamos ver a uretra. Peraí. Hum, tá. Então, esse epitélio aqui, eu acho que ele vai estar pseudoestratificado. Porque a maior parte do corpo do pênis, a uretra, é o epitélio da uretra é pseudoestratificado. É, computador, internet. É, pseudoestratificado. Cilíndrico. Logo embaixo, um conjuntivo com bastante vascularização e bora ver o tecido erétil. Olha só que legal, gente. Ainda tem a massa aqui. Quando o pênis fica ereto, é um processo hemodinâmico que a gente fala, né? Vai ter extravasamento de sangue para dentro dessas trabéculas. Bora ver se ele mostra aqui as trabéculas. Ele vai mostrar o tecido erétil. Ó, paredes e trabéculas. No caso aqui, ele está falando do corpo cavernoso. Vamos ver primeiro aqui do esponjoso. É a mesma trabécula, o mesmo tecido erétil. Gente. A glândula de Littré deve ser, né? Deixa eu ver. Então, gente, o que é isso? Glândulas mucosas de Littré. Aquilo deve ser o ducto, então, que vai, essas glândulas vão liberar uma secreção para dentro da uretra para alcalinizar e lubrificar também a uretra, certo? Porque a uretra, lembra, ela é usada tanto pelo sistema reprodutor masculino, como também pelo sistema urinário, para eliminação da urina, no homem, certo? Na mulher, não. Na mulher é só sistema urinário. Um tecido conjuntivo mais denso aqui, e aí a gente vai para, olha aqui que maneiro, os corpos cavernosos. Olha aqui, as trabéculas são maiores, ó. Trabéculas maiores. Isso aqui é um tecido especial que vai existir no pênis e no clitóris feminino. Aqui a gente tem tecido erétil, as trabéculas gigantes, nos corpos cavernosos, paredes e trabéculas. Consiste em tecido conjuntivo e musculatura lisa. Artérias. Ah, tá. Aqui eu não falei da vascularização, mas o pênis vai ser bastante vascularizado. Vai ter, como eu falei, é um processo hemodinâmico a ereção, né? Esses remedinhos, que o azulzinho, ele vai funcionar ele vai ajudar nesse derramamento de sangue, porque derramamento de sangue, esse processo hemodinâmico é controlado pelo sistema nervoso, mas ele pode ser prejudicado. Então, o remedinho vai fazer essa função artificial de hemodinâmica, dessa parte hemodinâmica, certo? Certo. Fáscia, tecido conjuntivo que envolve o pênis, com muitos vasos sanguíneos. Cadê aquela artéria? Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, a artéria é uma artéria central. Deixa eu ver se é ela mesma, se eu tô falando besteira. Não é ela. Artéria. Parede de artéria ó, espessa. É isso, gente. Muito legal, né? Agora a gente vai para a teórica de sistema reprodutor feminino. Então, felicidades. Vamos almoçar, se bem que está cedo.